Boa tarde. Então, a nossa aula de hoje é a nossa devolutiva, né? Nossa aula comentada da semana passada, né? E que vocês resolveram o formulário, né? E foi enviado, fui corrigir todas as atividades de vocês, quem enviou, e estamos fechando aí a média do segundo bimestre, né? Então, é assim, nós estamos trabalhando com as propriedades da matéria, né? Que todos os materiais, eles têm as suas propriedades, isso corresponde às suas características, né? E, nós vamos fazer isso em duas aulas, hoje e na semana que vem. Vocês já vão receber o formulário da segunda parte, das propriedades, que são bastante, né? Então, não dá para fazer tudo isso numa aula só. Então, foi dividido na parte um e parte 2. Então, nós estamos comentando hoje a parte um. A semana que vem vocês vão fazer o formulário da parte 2 e depois a gente vai retornar aqui com o comentário e a devolutiva desse formulário. Por favor, Matheus, pode passar. Então, a gente começa, o conteúdo nosso hoje aqui é propriedades da matéria, né? O objetivo é identificar as propriedades gerais e propriedades específicas da matéria. Como eu já falei para vocês, todos os temas, todos os conteúdos que nós temos aqui, nós temos habilidade a ser atingida, né? Onde o aluno vai ter que atingir e dizer que, se ele chegou nesse ponto, ele está realmente, deu para entender a matéria, né? Então, estabelecer diferenciações entre as substâncias a partir de suas propriedades. Então, é assim, como eu falei, cada material tem as suas propriedades, as propriedades correspondem às suas características, né? E ali é onde você vai saber onde você vai utilizar um material para fazer algo através das suas propriedades. Então, Matheus, pode passar um pouco. Então, aqui a gente tem um chamado mapa mental, né? Onde nós temos aqui a matéria no centro. A matéria, ele tem, que vocês já estudaram lá no primeiro bimestre, né? Que foram os fenômenos físico e químico. E a parte de baixo, né? Onde tem a seta para baixo, tá as propriedades. Essas propriedades que nós vamos estudar hoje são as gerais e as específicas. Então, são esses dois tipos. Na próxima semana, a gente vai estudar as propriedades física, química e funcionais. Aí a gente encerra esse tema. Ok? Então, assim, a matéria, ela é em volta dela, para você ver que esse esquema aqui, ele está marcando todas essas propriedades estão em volta dela. Então, tem propriedades físicas, propriedades gerais, propriedades específicas, mas todos têm as suas propriedades. Todos os materiais têm as suas propriedades. Né? Então, a gente vai ver a próxima semana, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, né? Que é uma propriedade da matéria, uma propriedade física, né? Que nós temos a propriedade física e a propriedade química. Né? Quando a gente vai estudar propriedade, a gente tem que saber que estamos estudando os dois, química e física. Não tem como você dizer que está estudando só a química e ficar só na química. Não, os dois juntos, caminham juntos. Talvez vocês vão ver isso também na aula de física, né? Vão ver agora, lógico, na hora que você chegar na química, você vai ver mais as propriedades que realmente está na química. Na física, vocês vão ver as propriedades que está mais na física, mas estuda-se sempre junto, tá ok? Então, aqui é o nosso esquema, né? Esse esquema aqui é um esquema, assim, geral, mas agora nós vamos discutir um por um, tá ok? Matheus, a próxima. E aqui tem a definição, né, o que são realmente as propriedades. Então, propriedades da matéria. As propriedades da matéria são as características físicas ou químicas que nela existem e servem para diferenciar os materiais. Então, é assim, quando a gente vai fazer algo, produzir né, um produto, a gente tem que saber que material a gente vai utilizar ali.
e aí você vai listar esse material. Quando você listar esse material, você vai analisar ele para ver se eles têm as propriedades que possa ser aplicada naquilo que você vai construir, né? Então, por exemplo, uma propriedade física do aço, por exemplo, é resistência, né? Resistência à força mesmo, resistência à corrosão, né? Então, é mais fácil, né, um engenheiro saber que vai produzir, vai construir um viaduto com o aço e concreto do que, por exemplo, a madeira, né? A propriedade da madeira não corresponde ao que ele quer fazer, o que ele quer construir. Então, ele vai usar materiais que correspondem às suas propriedades naquilo que ele vai utilizar para ser feito. Tá ok? Hoje existe, né, uma parte da engenharia, ou seja, uma engenharia que estuda só os materiais, que é chamada engenharia dos materiais. A engenharia dos materiais é isso. Ele pega os materiais e estuda ele em todos os seus percursos, todos. Desde a hora que ele é extraído, fabricado, até chegar a hora dele ser utilizado, né? Então, ele vai estudar tudo, físico, químico, todo esse material. E aí ele já dá uma lista de que ele pode, do que se pode fazer com ele, né? Então, você pega lá o estudo, por exemplo, de um material, ele dá um livro, a gente chama isso de nomenclatura, né? E aí, quando você coloca todas as informações nesse, nesse livro, né? Digamos, nessa parte da nomenclatura desse material, você tem aí, às vezes, um livrinho aí de 70, 80 páginas só das propriedades desse material, né? A história dele, da hora que ele começou a ser produzido até a hora que ele vai ser utilizado para ser matéria-prima de algum produto, né? Okay. E aqui a gente tem as propriedades gerais da matéria, o que nós vamos estudar uma delas hoje. Nós vamos estudar as propriedades gerais e as propriedades específicas. Então, hoje a gente vai só esses dois, gerais e específicas. Então, é assim, as propriedades gerais da matéria. A propriedade tem a matéria tem 8 propriedades gerais. Isto é, 8 características comuns a todos e qualquer porção da matéria. Então, é assim, se você tem um caminhão de um material, se você pegar um copo desse material, ele tem as mesmas propriedades que esse caminhão de material tem, né? O que muda aí é só o quê? Se você colocar na balança, lógico que o copo vai pesar menos do que o caminhão carregado desse material. Mas as suas características, todo o suas propriedades, ele está junto, tanto na porção maior como na porção menor, né? Então, onde ele estiver, as propriedades estão ali. Enquanto ele não sofrer uma interferência, uma reação, as propriedades continuam a mesma, tanto na porção menor quanto na porção maior. Tá ok? E aqui a gente tem, né? Não, ainda voltando lá. Aqui a gente tem a primeira propriedade da matéria, que é a propriedade geral, é a inércia. Então, o que é a inércia? O princípio da inércia indica que se um corpo estiver em repouso ou se movimentando em linha reta, ele tem a tendência de se manter nesse estado até que uma força haja sobre ele. Então, a inércia é o estado de repouso, né? Então, enquanto o material está em estado de repouso, ele está no seu estado de inércia, certo? Então, o repouso corresponde à inércia. Por exemplo, quando a pessoa fala, hoje eu estou inerte, ele quer dizer que hoje, naquele momento, ele está um pouco parado, não está rendendo, tá em repouso. Então, deixa eu ficar na minha inércia, deixa eu ficar no meu estado de repouso, deixa eu repousar. Tudo bem? Então, a inércia, ele corresponde ao estado de repouso da substância, do material. Por favor, a próxima. Isso. Não, acho que voltando mais, né? Isso.
Então, assim, aí eu tenho um exemplo aqui, esses dois copos com água, né? Então, é assim, só para a gente... Quando uma moeda é colocada em cima de um papel, ela se mantém em repouso, né? O papel mantém a moeda em repouso. Ao retirar a folha, a moeda se movimenta e cai, porque a força de gravidade agiu sobre ela. Então, é assim, no primeiro copo, aqui no nosso desenho, na nossa figura aqui, temos um papel cobrindo assim a boca do copo, né? E aí a gente tem uma moeda, que é uma matéria, um material que está inerte, ou seja, está em repouso. Para ele sair desse estado de repouso, algo vai ter que acontecer, né? Se manter assim, ele vai ficar o tempo todo do jeito que está. Então, no outro lado, a gente está vendo uma ação, né? Com a mãozinha puxando o papel. Quando a mão puxa o papel, a moeda cai sobre o copo, né? O segundo copo aqui. Ó. Aí a gente vê que ela vai descendo, né? Então, ela já saiu do seu estado de inércia, ou seja, já não está mais em repouso. E aí ele vai encontrar, se essa força não continuar sobre ela, sobre esse material, que é, no caso nosso aqui, a moeda, ela vai estar em movimento, mas ela vai repousar porque ela vai chegar ao fundo do copo. Assim que ela se assentar no fundo do copo, ela vai retomar o seu estado de repouso de novo, né? Mas se algo acontecer, uma força for aplicada aí, ela vai movimentar de novo, né? Então ela sai do seu estado de repouso. O estado de repouso, ela só está ligado, né, no material enquanto ele não sofrer uma ação, né? Quando sofrer uma ação, ela sai do seu estado de repouso, até encontrar outro, né? Então, vou dar um exemplo no metrô, o metrô em funcionamento. Na hora que ele chega para, aí ele está na inércia, está no seu estado de repouso. Na hora que ele começa a movimentar, ele para-se, né, no estado de inércia, de repouso, e aí continua até parar de novo, né? Tá ok? E aí nós temos outra, que é a propriedade geral da matéria. Toda a matéria tem, né, essa propriedade, a massa, né? Então, a massa é uma propriedade relacionada com a quantidade de matéria e é medida, geralmente, em quilogramas. A massa é medida da inércia quando maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Certo? Então, assim, ele fala assim, quanto maior for a inércia, aliás, quanto maior for a massa, maior é a sua inércia. Por quê? Em relação ao peso. Então, por exemplo, você tem um pedaço de ferro e um pedaço de madeira, né? Uma porção de ferro aqui e uma porção de madeira aqui. Quem tem a massa maior, se você colocar na balança, que é a balança que mede a massa, né? Quando você coloca na balança, esse ferro ele vai forçar mais o prato da balança. Ou seja, a inércia dela é bem mais do que a madeira. É mais fácil você mover um pedaço de madeira com o mesmo tamanho do pedaço do ferro do que o ferro, né? Dependendo da madeira, você pode mover ela com a força e o ferro você não consegue mexer, não consegue mover ele. Então, esse estado de inércia, quanto mais a massa, quanto o estado de inércia dele, né? Tudo bem? Então, aqui nós vamos, então, a massa e peso são duas coisas diferentes. A massa de um corpo pode ser medido em uma balança. O peso é uma medida, é medido pelos dinâmetros. Então, é assim, peso e massa, há uma diferença aí, né? Mesmo a gente falando, vou me pesar, estou me pesando, né? Vou pesar 1 quilo de açúcar, vou pesar esse sal aqui, mas, na verdade, a massa é o registro do corpo desse material, do que esse material tem ali. Então, já o peso, não. O peso
é uma força de atração gravitacional, né? Isso aí vocês vão estudar mais em física mesmo. Agora, a massa, não. A massa, a gente trabalha ela aí. Geralmente, a unidade é quilogramas, né? Você pode transformar quilogramas em gramas, miligramas e até em toneladas, né? Mas o peso, você já não pensa nisso. Você não pensa, para você pensar, saber de um peso, você usar da balança, né? Então, por exemplo, o peso, imagina, por exemplo, você soltando um objeto. Quando esse objeto, qual é a tendência desse objeto? Descer para o solo, né? Então, ela vai em direção ao solo. Esse ato, que é a força gravitacional, é o que atrai esse corpo para a Terra, né? Isso é o peso. A massa, ela está relacionada à inércia. Quanto mais maior a massa, mais a inércia desse corpo é. Deu para entender? Ok? Essa é a nossa primeira parte. Vamos seguir aqui. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar? Estamos livres aqui para isso. Ô, professor, Oi. para essa moeda se mexer, porque ela tem que, o papel de baixo tem que se mover rápido, não tem? Porque ali, aqui o que dá para entender é assim, que você tem ela ali, você puxou, você já tirou ela da inércia, né? O que está deixando ela na inércia é a superfície ali do papel, né? Mas a força que a gente colocou para tirar a força que a gente colocou foi o ato que deu que esse material saísse do seu estado de repouso. Então, foi uma ação, né? Essa ação pode ser mecânica, né? Tem coisa que é feita, automaticamente ele sai e tira esse material de repouso, ele agir um trabalho, formar-se de um trabalho. Por exemplo, numa máquina, né? A máquina, às vezes, está lá, uma parte dela está parada. Quando o produto vem, ela vai precisar movimentar porque ela vai receber aquele produto para fazer o trabalho dela, daquela parte da máquina. Aí ela sai de repouso. Então, automaticamente, aquela máquina já é trabalhada para isso. Mas algo tem que acontecer para ela sair da inércia. Tem que aplicar alguma força ali, algum movimento, para que o objeto saia da inércia, né, do seu estado de inércia. Tá ok? Então, nesse nosso caso aqui, foi o papel que foi puxado. Tem fábrica que você vê elas trabalhando, né? Então, ela começa lá a produzir por exemplo, vamos lá, a Coca-Cola, vai. A Coca-Cola está lá produzindo, ela passa. Quando ela vem com os frasquinhos já preparados para receber o líquido, né, da Coca, quando ela recebe, essa máquina já acionou ali. Então, ele saiu da inércia. E aí vai. Aí a próxima vai, por exemplo, para colocar etiqueta. Essa parte que vai colocar etiqueta, ela vai colocar a etiqueta dela. Aí vai caminhando. Quando chegar na próxima, ela vai colocar a tampa, né? A tampa do material, da embalagem. E aí até chegar na hora de pôr no engradado. Né? Então a máquina é uma sequência. Ela só vai começar a trabalhar quando algo chegar ali e dizer agora é sua vez. Né? Aí depois faz o papel dela, ela dá aquela parada, se não tiver nada vindo ali, e aí vai para a próxima. Agora é minha vez. Né? Antigamente fazia isso manual. A pessoa ficava esperando, às vezes, porque a linha de produção. Vinha a linha de produção, o trabalhador estava ali, e ali, quando passava, ele fazia a parte dele. Por exemplo, você tem um filme que mostra muito bem isso aí, né? É o Tempo Moderno, lá com Charles Chaplin, né? Que ele faz aquele processo do parafuso. Então, a produção é isso. Chega na hora, se alguém atrasar aqui, o trabalhador que está nesse ali vai ficar no seu estado esperando ali. Enquanto não vem a parte dele para ele liberar para o próximo, ele vai ficar esperando. Naquela espera, ele está mais ou menos no seu estado de repouso, de inércia, mas ele está ativo ali. Hoje não, as máquinas são, né, automáticas aí, e a maioria delas tem ali duas, três pessoas operando, né, e automaticamente vai fazendo o que o homem fazia há anos atrás ali, né? Tá ok? Próximo.
Aqui a balança, né, que é o instrumento utilizado para medir a massa. Então, a balança só, o objetivo dela é só isso. Tudo que você vai fazer nela, você vai, vou pesar, mas na verdade você está registrando, né, a massa daquele material, né. Então, a mesma coisa, se você colocar um material nesse prato da balança aí, e que a inércia dele for bem maior, lógico que ele vai forçar mais a balança. Se ele força mais a balança, ele vai registrar mais aí, né, no digitalzinho dele aí na frente. Se for um material leve, que nós chamamos de leve, né, ele vai fazer o mesmo papel, só que menos força que ele vai receber, né? Então, essa coisa de pesado, a inércia é maior. Essa coisa de leve, a inércia é menor, né? Até pelo movimento que você tem ali, facilidade de fazer, mover, né? Mover esse material. Tá ok? Então, a balança é o equipamento, né? O instrumento utilizado para medir a massa, e aí ela é registrada, né? E se você tem interesse de anotar, você vai ter que anotar, senão você vai voltar outras vezes aí, né? Anota, ou hoje existem equipamentos aí que você já coloca, ele registra em um programa de computador, te deixa ali armazenado, né? Então, por exemplo, nas farmácias de manipulação, eles trabalham, tudo que eles colocam na balança, ele vai para um programa de computador que já registra ali. E aí ele vai saber tudo que eles colocou ali, né? Com peso, tudo, mesmo ele olhando no visor aqui, mas ele vai estar registrado. Ele não vai precisar ficar anotando. Ele só vai saber o que ele está fazendo, porque a quantidade que está colocando sobre a balança é responsabilidade de quem está operando. Geralmente é a responsabilidade de uma pessoa, de um humano ali. Coloca, tira, eu quero 2 quilos, digamos. Eu vou colocar 2 quilos. Se passar, eu vou ter que tirar. Né? Se ainda faltar um pouquinho, vou ter que colocar um pouquinho para chegar aos 2 quilos. Mas em questão de registro, aí nós já temos aí programas fáceis aí que faz isso aí, no final te dá todos os resultados ali, né? Mas a parte operacional ainda é nossa, né? Tá ok? E aí nós temos outra propriedade, né? Só propriedade gerais, a gente tem 8, né? Outra propriedade é a extensão, né? Então, corresponde à capacidade que um corpo tem de ocupar um lugar no espaço, em qualquer estado físico que é medido pelo o volume. Então, é assim, você vê aqui 3 desenhos, né? Três LMAI aqui, né? Que é aquele equipamento de laboratório. Um está tampado, né, com um sólido dentro. O outro tampado também com um líquido dentro, o outro com o gás. Então, o que dá para entender aqui? Que você tem um sólido, né? Esse sólido é aquecido, né? E aí quando ele é aquecido, ele vai, lógico, tem que atingir o ponto de fusão desse material para ele sair do sólido para o líquido, né? Que a gente chama temperatura de fusão. Enquanto isso não acontecer, você não tem o estado líquido. No sólido, você vê que as moléculas estão juntas. As moléculas estão muito agrupadas. Então, ela não dá interferência em nada, praticamente não permite nada entrar nela, nesse material, porque as moléculas não dão chance para entrar outro material. Né? Então, a extensão dela é menor. Então, pega esse mesmo material, com a quantidade de moléculas que ela tem, mesmas propriedades, e agora aqueça ela. Ela passa para o estado líquido. Olha o que aconteceu com ela. Ela saiu desse quadradinho aí, né, de um cubo, né, que está aí dentro, e passou para o acompanhamento do volume do recipiente, o formato do recipiente. O volume está num formato de recipiente. Não é isso? Pode dar uma olhadinha aí. Você vê que aumentou, e aí ocupou todo aquele... Enquanto ele tinha espaço para ocupar, esse material foi ocupando, já no estado líquido. E aí ele voltou a ser aquecido. Quando ele voltou a ser aquecido, o que aconteceu com ele? Ele se expandiu, que o gás, ele expande. Se abrir ali, se abrir o primeiro, não escapa nada no sólido. Se abrir no segundo, também não escapa nada.
Se abrir no terceiro, que é o gás, aí você vai ter esse gás liberado, que o gás só fica preso se você tiver, no caso, um cilindro, né? Uma coisa que prende ele ali. Mesmo você utilizando uma válvula para depois você ir abrindo na hora que você quiser abrir. No caso, o botijão de gás. Você quer cozinhar? Eu vou fazer. Aí você vai lá, abre agora. Vai fechar, não vai usar mais? Vou fechar, né? Então, ele faz esse caminho livre aí, porque ele está, né, ó, no seu estado gasoso, né? E aí ele ocupa todo o recipiente. Você vê que ele ocupa todo. Esse azulzinho aí é o gás. Ele está ocupando todo ele. E aí, se você quiser diminuir a quantidade desse gás, e aí você vai fazer dela uma pressão, para ele diminuir. Mas enquanto não sofrer nenhum tipo de pressão, ele vai ocupando o espaço do recipiente. Tá ok? Então, isso aí chama de extensão, né? É o que esse material está ocupando. Tudo bem? Alguma pergunta aqui? Por favor, a próxima. E aí nós temos outra que é a impenetrabilidade, né? Duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo espaço, né? Ao mesmo tempo. Por quê? Porque onde tem um material, outro não pode tomar aquele espaço, que aquele material já está com aquele espaço, né? O que pode acontecer ali é você utilizar desse espaço, mas ele vai dar o espaço do outro corpo que vai chegar a ele. Então, um exemplo nosso aqui, ó. Aqui você tem o volume 1, que é a primeira proveta, né? Isso aqui é uma proveta. E o volume 2, que é a segunda proveta. O que aconteceu aqui? Então, ao colocar um objeto em um recipiente com água, isso aí, um exemplo nosso aqui é água, né? Uma quantidade de líquido é deslocada. Ou seja, ó, você dá uma olhadinha aqui, ó. Ele passa do 1 para o 2, foi colocado um objeto ali, né? Sei lá, uma moeda, alguma coisa, e aí aumenta o volume da água. Por que aumenta o volume da água? Porque esse material ocupa um espaço também. Se ocupa o espaço, ele quer o espaço dele, e aí vai aumentar a quantidade aí no volume, né, desse recipiente, o segundo no caso, porque ele recebeu esse material, né? E ainda dá para você saber a diferença, qual é o volume que esse material que você colocou, ele ocupa. É só você pegar o volume 2 menos o volume 1, né? E aí você tem o resultado do volume do material que você colocou aí dentro, né? Então, por exemplo, você tem aí 10 ml de água. E os dois, está com 10 ml, os dois. Aí você vem com o material, joga esse material dentro, né? Ele aumenta para 12, por exemplo. O volume 1 está igualzinho, não mexeu nada. Aí nesse 2 vai para 12. Aí você sabe que 2, né? Que você tinha 10, passou para 12, 2 ml é o volume desse objeto sólido do que você colocou aí. Tá ok? Alguma pergunta aqui? Pode comentar. Não? E aqui nós temos outro que é a compressibilidade. Quando a matéria está sofrendo a ação de uma força, seu volume diminui, né? Veja o caso do ar dentro de uma seringa. Então, nós vamos ver aqui Pode passar, Matheus, por favor? Isso. Então, aqui é um exemplo, né? Olha. Então, esse gás aqui é uma seringa, né? Você adiciona um gás aí, você pressiona, né? Se você colocar o dedo ali, você está pressionando ela, você não está dando chance dele escapar, né? A partir da hora que você solta o dedo, ele vai, né? Vai sofrer, a pressão não vai sofrer pressão, e esse ar que está comprimido aí, ele vai ser liberado, né? Tá ok? O exemplo é isso aí, os dois tá, mas quanto mais pressão, né? Mais ele vai chegar. Chega uma hora que você não tem mais como pressionar. O primeiro não está tão pressionado, olha, a primeira seringa aí, dá uma olhadinha aí. A primeira não está tão pressionada, né? A segunda já está um pouco pressionada. Chega uma hora que você não consegue mais, porque o gás ocupa lugar no espaço. O gás tem o seu volume,
né? Se você chegar até o final, indica que você não tem gás aí dentro mais. Ele pode retornar lá por cima, porque o gás está em movimento, né? Sempre está em movimento, mas aí dentro você não tem, assim, armazenado, né? Então, a pressão maior, o volume diminui. Quanto a pressão maior, menor o volume. Tá ok? Mesmo a quantidade do gás sendo a mesma, né? O de cima o gás está mais liberado dentro dessa seringa, o de baixo está mais comprimido. Então, ele está bem mais, com a pressão maior. Tá ok? E aqui no de baixo, aqui nós temos a elasticidade, né, que é outra propriedade dos materiais, ou seja, gerais. Todos os materiais têm essa propriedade. Nós estamos trabalhando aqui com as propriedades gerais, né? O que é as propriedades gerais? São aquelas propriedades que todos os materiais possuem, né? Cada um mais, outro menos, né? Então, por exemplo, se você precisar de um material que você, um amortecedor de carro, por exemplo, você vai precisar de um material que tenha essa propriedade, seja um material mais, uma elasticidade maior, né, que tenha essas condições. Então, o nosso exemplo é isso aqui, ó. Você tem duas molinhas, né, ó. A força do primeiro, esse é melhor até o de cima lá da seringa. A força do primeiro é bem menos do que a força aplicada no segundo, na segunda molinha, né, ó, na de baixo. Então, a mesma mão, digamos aí, está puxando uma, está puxando a outra. Quando você puxa, a primeira está sendo bem menos, né? Ela está mais compacta. Aí, no caso, é uma mola. Quando a de baixo está muito puxada, chega uma hora que ela vai... Se você soltar, ela não voltar ao seu estado normal, da mola, você pode danificar ela, né? Você vai puxar tanto que uma hora ela vai danificar. Então, tem um limite aí, né? Você pode pegar uma mola e você faz ela, puxa, deixa, vai. Chega uma hora, se você tirar ela do limite, você vai danificar, né? O seu material vai ficar, né, até sem uso de mola mesmo. É o efeito de uso de mola. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Pode perguntar. Pode interagir. É importante vocês interagir, né? Para tirar as dúvidas. Vocês responderam esses questionários semana passada, deve ter algumas dúvidas, não? Tudo bem. A próxima, por favor. A outra propriedade geral, que é a divisibilidade, né? É a capacidade do material ser dividido, né? Então, é assim. A matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Por exemplo, quebrar um pedaço de giz até reduzir ao pó. Então, você vai dividindo esse material, chega uma hora você não consegue mais dividir, porque ele tem uma propriedade também que tem aquela capacidade de virar alguma porção dessa matéria não ser mais um sólido, né? É um sólido, mas não um sólido com resistência. Então, você pode ter ali um pó, né? É o caso do giz aqui. E aqui a gente tem, por exemplo, um bolo aqui, ó. Como você faz? Dependendo do material, você não consegue, né, cortar ela com fatia tão fina. Tem delas que tem materiais que te dá esse recurso. Tem deles que não dá. Tem deles que você cortar fino, ele vai quebrar, ele vai destruir, né? Então, é uma propriedade geral também da matéria. Então, é mais fácil, né, por exemplo, você cortar um pedaço ter uma lâmina de alumínio fina, do que você ter por exemplo, um outro material com essa mesma espessura desse alumínio. Porque o alumínio permite você fazer lâmina com ela, né? O aço tem essa propriedade de fazer lâminas finas, né? Super finas. E aí nós vamos, né? Já está chegando no mercado aí, é o grafeno, né? Que você imagina um fio de cabelo dividido em 200 partes. Olha como é uma propriedade, né, de você dividir esse material. Imagina um fio de cabelo dividido em 200 partes e você consegue fazer isso, né? Então, é um material que está para chegar no mercado, né, que é o grafeno, vai ser utilizado em muitas e muitas coisas. Alguns materiais nossos aí vai mudar,
né, de composição, porque ele vai interferir nele, né, vai valer a pena fazer com ele. Então, tem aí 7 países investindo duro nesse material, para liberar aí em todos os setores da humanidade, né? De tratamento de água até fabricação de celular. Então, logo vamos ter aí celulares que você vai poder dobrar ele, jogar ele na parede e ele não quebrar, né? Porque ele além dele ter a capacidade de dividir em partes finas, ele tem também a propriedade de resistência, né? Então, ele é muito resistente. Então, logo aí a gente vai se deparar com equipamentos aí que a gente não imaginaria que tinha, né, nesse momento. E aqui a gente tem a descontinuidade, né, que é outra propriedade. Então, é assim, toda matéria é descontínua. Por mais compacta que pareça, existe espaço entre uma molécula e a outra. E esses espaços podem ser maiores ou menores, tornando a matéria mais ou menos dura. Então, é aqui, a gente tem... Então, por exemplo, um exemplo que eu passei para você, um pedaço de ferro e um pedaço de madeira. Então, tem madeira, se você olhar, nem olhar muito nela, olho nu mesmo, dá para você ver que ela existe, um espaço entre elas. Há um pequeno espaço ali. E se você pegar um pedaço de ferro, ele é bem compacto, né? Então, ele não te dá a chance de entrar um outro material ali, interferir nele, é bem menor do que uma madeira. Então, você pegar uma chapa de madeira e uma chapa de ferro, ou um alumínio, né, ou o próprio ouro, se você pegar aquela chapa, a tendência de você ter um material ali dentro, interagindo com ele, ocupando espaço, competindo espaço, o ferro, o alumínio e o ouro é bem menor do que a madeira, né? Dependendo do material que você coloca ele na luz, você vê a luz, né, o feixe de luz, você consegue enxergar o feixe de luz. E tem material que você coloca, você não consegue enxergar. Por quê? As moléculas estão tão compactadas que ela não dá essa interferência, né? Tá ok? Por favor, a próxima. E aqui nós temos as propriedades específicas. Então, nós estudamos 8 das gerais, né, das propriedades gerais, e aqui nós temos essas 4, né, propriedades específicas. O que quer dizer específica? Específica para alguns materiais, né? As propriedades gerais todas têm, mas a específica não, só para alguns materiais. Então, por exemplo, a cor, né? A matéria pode ser colorida ou incolor. Essa propriedade é percebida pela visão. Então, por exemplo, por exemplo, o alumínio brilha, né? O cobre o alumínio brilha, né? O cobre, se você olhar para ele, ele tem uma cor amarelada, né? E o chumbo, ele é bem escurecido, né? Então, essa propriedade é chamada propriedade de cor, né? Então, cada material, como propriedade específica, ela tem ali a sua cor. Então, você já percebe que o alumínio, ele brilha. Se você faz um telhado de alumínio, né, de longe você já vê, se o sol bate ali, né, você vê aquele né, um claro ali. Né? É mais fácil você ver um feixe de luz lá, né, no alumínio do que, por exemplo, no cobre, né? No cobre não, no chumbo. O chumbo, ele não, ele é escuro, então ele fica ali, a luz bate e ali fica. Né? E já no alumínio não, ele tem, a cor dele brilha, né? Que é colorida, a gente vai, brilha. O incolor, aquele que a gente não percebe a cor, né? Que é praticamente incolor, tá ok? E temos aqui o brilho, né, que foi o exemplo do alumínio, é a capacidade de uma substância refletir luz, né, foi do caso do alumínio aqui, né, foi dado o exemplo.
Então, é mais fácil, né, a luz no alumínio você perceber do que, por exemplo, no chumbo, né? Existem tintas hoje, né, que dá essa propriedade. O material é escuro e você quer ele com brilho, né? E aí você vai revestir esse material com tinta, né? E aí a tinta te dá, é mais fácil você ver, por exemplo, uma tinta de cor bem clara no escuro do que uma cor mais, né, mais opaca, né, que a gente chama de opaca, né? Então, isso está relacionado à propriedade de brilho, ok? Temos outra propriedade que é muito específica também, que é da matéria, que é o sabor, né? Então, uma substância pode ser insípida, quer dizer que é sem sabor, né? Ou sápida, quer dizer que é, aliás, sem sabor e sem sabor e sem sabor, é isso mesmo. Essa propriedade é percebida pelo paladar, né? Aquela que está, que você percebe o sabor dela, é o paladar que é o seu sentido, né? O sentido paladar, ok? E temos o odor, né? Que é o cheiro. Então, como é que a gente percebe o cheiro? Né? Através do olfato, né? Então, é assim, a matéria pode ser inodora, ou seja, sem cheiro, ou odoríferas, com cheiro, né? Então, essa propriedade é percebida pelo olfato. Então, é o cheiro, você percebe, você tem que cheirar. Então, por exemplo, se você tem lá um suco de limão concentrado, né? E um suco de abacaxi concentrado, se você não tiver, pela cor você já dá, né? Pela cor, que é a propriedade lá de cima, já dá para você perceber quem é o suco de limão e quem é o suco de abacaxi. Mas se você não tiver esse recurso de ver a cor, digamos que esteja numa embalagem opaca, escura, então você pode cheirar, né? Ah, eu quero ver o que é isso aqui. E aí você cheira, né? Através do cheiro você identifica, né? Que isso é chamado de odor. E você identifica que material é isso aí. E se você não identificar, você começa a procurar né, dar característica a esse cheiro. Ah, tem cheiro de, sei lá, tem cheiro de laranja, mas não é laranja, né? Mas por que tem cheiro de laranja? Será que tem laranja aqui dentro que está cheirando um pouco de laranja, né? E a mesma coisa é o sabor. Você experimenta alguma coisa, prova alguma coisa ali, você vai, tem sabor disso, né? Então, uma coisa que você já conhece. E aí você começa a procurar, se você não conhecer, mas você começa a lembrar outros que você já conhece. Tanto no odor, tanto no sabor, né? Isso a gente faz o tempo todo. Ah, tem cheiro de abacaxi, né? E aí vai. Tudo bem? Pessoal, até aqui tudo bem? Que não vão responder as questões. É importante vocês aí interagir, né? Quem quer interagir aqui, tudo bem? Então, vamos nas questões aqui, né? Então, as questões é assim, foi aquela que vocês responderam lá no formulário da semana passada, né? Essa semana, a próxima semana, vocês vão receber outro formulário, né? Esse formulário continua essa mesma matéria, que é as propriedades, só que agora com as propriedades química, funcionais e física, né? Aí vamos trabalhar com temperatura de fusão, temperatura de ebulição, saber o que é uma, o que é a outra, né? Isso é muito importante para quem, né, vai estudar os materiais, onde você vai pôr o seu material para ser usado como matéria-prima, né? Não é qualquer coisa que você pode usar para fabricar alguma coisa que você está querendo fabricar, né? Até na alimentação, você vê lá que você precisa saber o que você vai fazer, o que você vai colocar ali, para saber o que você realmente está fazendo e o produto final atinge os seus objetivos, né? Ok? Se você não quiser uma comida ardida, você não vai colocar pimenta, né? Mas se você está afim de ter uma comida ardida, de repente você imagina colocar lá a pimenta, né? Nós temos aí biscoitinho, salgadinho aí que tem a pimenta. Então é ardida lá, você percebe que tem pimenta. Mas você não quer fazer com pimenta, ou ardida, então você não vai colocar pimenta,
Porque uma das propriedades da pimenta é ser ardida, né? Então, você procura, para cada coisa que você vai fazer, você vai listar o que você vai utilizar como matéria-prima, né? As propriedades estão para isso. Essa engenharia que eu falei para vocês, que é a engenharia dos materiais, ela é estudada só, ela ocupa, né, todo o seu estudo, só é estudo dos materiais. Não deixa nada a desejar dos materiais, né? Então, estudo todo o seu percurso, desde a sua retirada lá, a sua fabricação, sua embalagem, a sua venda, e para que ele vai ser utilizado, ok? Então, aqui a nossa primeira questão, a gente tem que voltar ao texto, né? Que está assim, ó, a matéria tem oito propriedades gerais, isto é, oito características comuns a todas as matérias. Então, aqui está pedindo, dê três exemplos de propriedades gerais da matéria. Então, foi isso que a gente estudou aí, né? Dessas 8, a gente só vai dar exemplo aqui de 3. Alguém fala um aqui? Para a gente continuar. Oi, primeiro. Primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D. Ninguém? Então, a propriedade da matéria, uma delas, então você pode dizer, por exemplo, a massa, né? É uma propriedade geral. O que mais que é uma propriedade geral? A densidade é uma propriedade geral? Não, né? A densidade é uma propriedade física, então ela não cai, quer dizer, ela não faz parte das propriedades gerais. Outra, por exemplo, volume. Volume é uma propriedade geral da matéria. Então, massa, volume, né? A inércia é outra, né? É outra propriedade. Mais um aí. A elasticidade é outra, né? Então, a gente tem aí 8, né? Dessas 8, a gente só está pedindo 3 aqui, né? Tá ok? A 2 aqui. Dê o significado de propriedade da matéria. Então, o que é isso? O significado. Então, é assim, são características física e química que cada matéria possui, existe ali, né? Então, essa é uma definição rápida, né? Não tem segredo aqui, né? Dê o significado de propriedade da matéria. Então, ela é uma estrutura física e química, né? Que esse material existe, ok? Tem aluno que respondeu, colocou a resposta aqui nesse. Ele fez um pequeno textinho lá, colocou algumas coisas, faz parte mesmo. Quanto mais informação que tem numa questão, melhor ela fica, né? A não ser que ele comece a contradizer o resultado lá, né? Se você fala que é uma coisa, depois começa a escrever e depois começa a contrariar o que você diz lá no início, aí já não funciona, né? É melhor coisa curta, verdadeira ali, do que coisas longas e começa a sair do sentido, tá ok? E aqui a gente tem a terceira, né? Qual das propriedades específicas da matéria é percebida pelo olfato? Alguém pode falar aí? Quando eu vou perceber que... Então, qual a propriedade específica da matéria que a gente pode perceber pelo olfato? Lembra lá das 3 últimas lá? Das 3 não, das 4. O odor? Isso. Então, o odor é o responsável, né, de você perceber pelo olfato, ok? Cheirou, né, que o olfato cheirou, você já tem ali. Quando você está cheirando o material, você está atrás dessa propriedade do cheiro, né? Então, você percebe que se você tem um perfume aqui e outro perfume aqui. Tem pessoas que conhecem tanto de perfume que ele já sabe que perfume é, pelo olfato. O olfato cheirou, ele já sabe, né? Então, ele já sabe que aquele perfume é aquele, porque ele já conhece tanto, né? Se você chegar numa loja lá do pessoal que trabalha com esse material, né, por exemplo, aquele pessoal que trabalha, ele já sabe que perfume
é capaz de saber o perfume que você está usando. Se você está usando o perfume, você acabou de usar ele, a última gotinha você já está usando e vai lá comprar o mesmo perfume para continuar usando ele. Dependendo da pessoa que você aproximou, ele já sabe que perfume você está usando, né? Então, vai acostumando, o nosso olfato vai acostumando esse perceber essa propriedade, tá ok? A mesma coisa na alimentação, né? Assando um bolo, tem pessoa que sabe que bolo está composto ali, que bolo é que está fazendo ali, né? A pessoa está fazendo, tá fazendo um bolo sei lá, de laranja, né? Que tem lá a laranja, né? Já percebe pelo olfato. É uma propriedade até fácil de você perceber. Mas tem pessoas que percebem bem mais porque ele conhece, né? Acostumou com esse, né? Com o olfato desse material e ele vai ter ali com maior facilidade. Tá ok? Por favor, a próxima. E aqui a gente tem a quarta, que são aquelas questões, né? As questões de alternativas. Massa, extensão e impenetrabilidade são exemplos de propriedades. Aí a gente vai ter que dizer qual propriedade ela está aqui. Ó. Então, qual é a propriedade que nós estamos aqui? Na questão 4. Olha, massa, extensão e impenetrabilidade. Onde se encaixa? Quais propriedades se encaixam? Gerais. Gerais, né? Então é a letra D. Ok. Na 5, a propriedade pela qual dois ou mais corpos não pode ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. É chamada de... Impenetrabilidade. Isso, a letra B, né? É aquela que não dá chance, né, o outro material tomar o seu espaço. Se ele quiser espaço, ele tem, mas não comigo aqui, né? Mais ou menos ele fala isso. Se não tiver esse espaço para ele, outro material não entra. Nem o ar entra. Porque, a não ser que você força ali e toma o lugar dele. Mas os dois juntos ali não ocupam o mesmo espaço. Não deixa o outro, no caso, não deixa o outro penetrar ali, próximo a ele. Pode até ficar próximo, se tiver espaço. Se não tiver espaço, ele não vai interagir, a não ser que sofra uma reação, né, uma transformação. Porque se você, por exemplo, você tem um pedaço de ferro e um pedaço de alumínio junto, a única maneira de você fazer os dois interagir o mesmo espaço, ali, é se você atingir um ponto de fusão desse material. Aí sim. Aí ele consegue os dois se juntar. Mas aí, na hora de você terminar isso, se os dois dissolveram ali, já não vai ser o mesmo material, vai ser outro. Aí você já vai ter uma liga metálica ali, né? Por exemplo, o ferro e o alumínio junto ali. Se os dois dissolver, atingindo o ponto de fusão dos dois, os dois vão se juntar, resfriou, ele vai virar sólido de novo, né? E aí já não vai ser os dois materiais separados, vai ser os dois juntos. Então já não é mais nem o ferro nem o alumínio junto, né? Aliás, separado, vai ser os dois juntos. Isso já é outro material, né? Formou outro material. Então só pode ele tomar esse espaço se acontecer no caso, uma alteração aí, né? Uma reação. Então, no caso, vai haver uma transformação desse material. Senão, ele vai ficar com o espaço dele ali e ninguém vai tomar o espaço dele. Pode aproximar, mas não comigo aqui, ficar junto comigo. Tá ok? E na sexta, são somente, esse que aqui não existe, né? São somente propriedades gerais da matéria. Então, aqui nós temos na letra A, aqui, ó. Estado físico, sabor, gerais? Não, né? Ó, você vê que as questões todas são semelhantes uma da outra, né? Ó. Ok? Então, qual é a alternativa correta aqui? São somente propriedades gerais da matéria. A letra A é? A letra C. Não.
Não, né? Porque, ó, estado físico, não. Sabor, não, né? Sabor é específica. É, ponto de fusão é física, né? Cor, inércia, também é específica. A inércia é geral. Então, elasticidade né? É uma inércia e a divisibilidade. Então, é a letra C, né? A C. letra D, letra C, ok. A letra D é densidade, né? Não interfere mesmo. Cor também não interfere, né? E a impenetrabilidade também não interfere, que é uma propriedade. Essa sim é uma propriedade gerais, mas não corresponde à alternativa, né? Porque densidade não é e cor não é, tá ok? Então, tudo bem aqui, ok? Pessoal, alguma interferência, alguma pergunta, alguns comentários? Tá? A nossa referência aqui sempre, né? Eu gosto sempre de falar com vocês, que é a proposta curricular, né? Ciência da natureza e suas tecnologias. Estamos aqui terminando o segundo bimestre, né? Termina hoje, né? Porque segunda-feira já é o terceiro bimestre. E os trabalhos estão aí, continuando, estamos aí para continuar normal, enquanto a gente não voltar ao que nós, né, estamos esperando aí, talvez aí em setembro, mas só Deus sabe mesmo, né? Enquanto isso, vamos lá. Algumas perguntas, né? Como eu falei para você, a próxima semana vocês vão receber o formulário continuação desse estudo aí, desse tema, que é propriedade da matéria, só que agora vocês vão para o final, que é a segunda parte, tá ok? Já fechou as notas, professor? Oi? Já fechou as notas? Então, estou fechando, né? Eu vou ter até amanhã, porque eu acho que não vai dar para fechar hoje, porque hoje a gente tem uma aula, né, da eletiva, né? Às 14 horas. Às 16 horas, né? Tá ok? Então, tchau a todos, um bom descanso e a gente encontra às 16 horas. Tudo bem? Até. Tchau. Tchau, Tchau. professor. Até às 16. Tchau, professor. Tchau. Professor. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Professor. Tchau.